Parece óbvio. Quem faz um concurso para preencher uma vaga temporária no serviço público não pode, na hora de acertar as contas, exigir direitos previstos em outros modelos de contratação. Foi a partir dessa lógica que a Justiça Federal negou o pedido de um ex-funcionário do governo. Ele queria ser tratado como se estivesse na iniciativa privada. No ano passado, as aulas mal tinham começado nas escolas públicas do Distrito Federal e 713 professores já haviam entrado de licença médica. Quando o ano letivo terminou, a Secretaria de Educação fez as contas. Foram 24.600 atestados em 2012, mais de 2.000 por mês. Boa parte era de afastamentos longos, superiores a 30 dias. Consequência, faltaram profissionais em sala de aula. Para não começar 2013 dispensando o aluno mais cedo, o jeito foi contratar novos professores. E como a intenção era ter apenas substitutos, foi aberto um concurso para vagas temporárias. Franklin está entre os 6.500 aprovados e já começou a trabalhar. Adoro a sala de aula. A sala de aula é uma realização profissional. Dentro da sala de aula vira outra pessoa, é outro movimento. O professor foi lotado nessa escola, onde os alunos estavam sem aula de física. Quando o titular da vaga voltar da licença, Franklin deve ser transferido para outro colégio, onde vai cobrir a ausência de outro profissional. Menos 4 vezes 3, que é o valor de A. Por lei, apenas situações emergenciais ou excepcionais justificam a contratação de temporários. No governo federal, esse modelo geralmente é adotado quando são criados novos órgãos ou há um aumento temporário no volume de trabalho. Um órgão público tem como atividade uma execução rotineira de uma certa atividade e faz, vamos supor, 1.000 serviços por mês. Em determinado momento, em função da Copa do Mundo, por exemplo, ele precisou aumentar de 1.000 coisas para 5.000 coisas fazendo por mês. E como se supre essa situação? Aí daí nasceu a questão do contrato temporário. O IBGE é o que mais investe nesse tipo de contrato. É que, com frequência, o Instituto precisa de mão de obra extra para fazer as pesquisas por amostras de domicílio, como aqueles questionários do Censo Demográfico. Só esse ano, das 1.800 vagas temporárias autorizadas pelo Ministério do Planejamento, 950 vão ser preenchidas pelo órgão. Os servidores provisórios farão a nova Pesquisa Nacional de Saúde. Marcelo faz parte do grupo. Casa 25. Fazemos perguntas sobre trabalho, rendimento familiar, escolaridade. Você não mantém um quadro efetivo para uma pesquisa que acontece a cada 5 anos. Você precisa contratar só para aquele período, né, excepcional e no tempo de duração daquela pesquisa. Senão você está jogando, né, um dinheiro público, usando desnecessariamente um dinheiro público. Os servidores temporários têm os mesmos direitos que os efetivos. A única exceção é a estabilidade. A maioria dos contratos só pode durar 2 anos, mas esse prazo nem sempre é respeitado. Não é raro encontrar situações em que um contrato que deveria durar 2 anos chega a 10. Essas sucessivas prorrogações, claro, são irregulares e costumam gerar questionamentos na justiça. Alguns temporários dispensados brigam nos tribunais para recuperar o cargo. Eles sustentam que, por terem trabalhado tanto tempo como servidores, criaram um vínculo com a administração pública e, portanto, têm direito à estabilidade. A Justiça, no entanto, não tem acatado esses pedidos. Mas as prorrogações regulares não rendem só esse tipo de reclamação. Em abril, o Tribunal Regional Federal em Brasília analisou o processo de um ex-temporário que alega ter direito ao Fundo de Garantia. Ele afirma que foi admitido para trabalhar 1 ano na Agência Nacional de Energia Elétrica, mas acabou ficando quase 1 década na autarquia, o que descaracterizaria o contrato temporário. O homem também sustenta que deve ser equiparado a um trabalhador regido pela CLT, a consolidação das leis trabalhistas, já que o contrato era com carteira assinada. E é justamente por isso que, quando foi desligado da agência, ele passou a cobrar na Justiça o FGTS e a multa de 40%, direitos de todo trabalhador demitido sem justa causa. Efetivamente, não pode acontecer. Por quê? Você violaria um princípio básico do concurso público, da Constituição, que é o princípio da igualdade. Por que aquela pessoa teria direito e o outro não teria direito? Foi justamente esse o entendimento da Justiça Federal. A 5ª turma do TRF da primeira região foi taxativa. Prorrogações irregulares não descaracterizam um contrato temporário, nem servidor provisório pode ser equiparado a trabalhador seletista.
Segundo os desembargadores, mesmo tendo a relação de trabalho regida pela CLT, por lei, o homem é considerado um estatutário. Isso porque, com exceção da estabilidade, o pessoal contratado por tempo determinado tem os mesmos direitos e deveres dos efetivos. E se servidor público não tem FGTS, temporário também não deve ter. Ao contrário da realidade de muitos contratos, o de Marcelo respeita a lei. Depois de anos trabalhando como agente de pesquisa, ele conta que está em clima de despedida, mas em breve quer voltar a trabalhar aqui. Parece que até outubro vai ter o concurso do quadro efetivo do IBGE e estarei realizando para entrar. Tamanho, sim, o gosto que eu tive de trabalhar aqui no órgão. E Marcelo não é exceção. Se tornar um servidor efetivo parece mesmo ser o desejo da maioria dos temporários. O contrato dos professores do DF faz 1 ano em julho. Se não for prorrogado até 2014, Franklin diz que também vai começar a estudar. Minha intenção é ser efetivo, porque efetivo te tem garantias que você não vai ser mandado embora no final do ano ou no meio do seu contrato.